Olá pessoal, tudo bom? Sérgio Harger aqui, no Eu no Senado, para mais um bate-papo sobre concurso público, sobre histórias que inspiram e motivam vocês a continuarem estudando para concursos de alto nível, concurso dos seus sonhos, e sempre histórias, que fazem a gente brilhar os olhos. E hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial que eu já vou anunciar, mas antes disso eu vou anunciar uma novidade. O canal Eu no Senado está com uma parceria com o Gran Cursos, que é uma das maiores edtechs do Brasil, uma empresa com muitos cursos, graduação, pós-graduação, mas a gente quer saber dos cursos para concursos aqui. E para concursos, eles oferecem cursos que você pode comprar individual, em dupla e até em grupos de 4 amigos. Isso é muito bacana. E também o Gran Cursos, ele não quer apenas alunos, ele quer alunos aprovados e satisfeitos. A cada 4 servidores públicos, um passou por cursos do Gran Cursos. Isso é um sinal de sucesso e eu quero o sucesso de vocês. Aí você fala, pô Sérgio, mas como que eu faço? E se eu não me adaptar com a didática? Você pode se inscrever no curso que você quer, para o concurso que você está desejando, a matéria que você precisa, e você vai ver se adapta ou não. Em até 7 dias você pode trocar, pode cancelar sem problema nenhum. Então você tem essa possibilidade de se adaptar ao curso que você quiser. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com acesso direto aos cursos pré-concursos do Gran Cursos. Você pode clicar e vai ser direcionado para a página do Gran, vai procurar o curso que mais lhe agrada e vai ter sucesso nessa caminhada, assim espero. Vamos lá então. Hoje a gente recebe aqui uma pessoa, uma celebridade do mundo dos concursos públicos aqui de Brasília, que é Amanda Borges. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Sérgio. É um prazer imenso estar fazendo entrevista, né? Toda vez que a gente faz uma entrevista, que a gente passou um concurso novo, então é muita notícia boa, né? Então, para mim é uma honra estar aqui fazendo essa entrevista. Legal, Amanda. E aí, pessoal, vocês se perguntam, mas espera aí, o Eu no Senado, ele entrevista concursados do Senado Federal? Não necessariamente. O Eu no Senado está voltando agora e um dos diferenciais será justamente esse. A gente vai ampliar para histórias de sucesso no mundo dos concursos, não necessariamente no Senado Federal. A Amanda Borges tem uma trajetória de muito sucesso e agora ela passou no concurso da Câmara dos Deputados. É minha vizinha lá no Senado. Então, na Câmara dos Deputados, ela entrou agora em março? Em junho. Isso. Foi nomeada, tomou posse em junho, e é sobre isso que a gente vai conversar. Muito obrigado novamente. Para iniciar o nosso bate-papo, Amanda, queria que você contasse um pouco da sua história, sua formação acadêmica, da onde você é, e como que surgiu o mundo do concurso público na sua vida. Então, primeiramente, me apresentando para vocês, meu nome é Amanda Borges, eu tenho 29 anos e eu sou natural aqui de Brasília, o universo do concurso público. Então, desde pequena eu sempre ouvia falar em concurso, familiares, então nunca foi uma ideia assim muito distante, mas eu fugi um pouco ali, porque durante o período da faculdade queria, me arriscar na engenharia civil, foi uma luta para passar, depois uma luta para formar, não me identifiquei com a área, e depois só da formação que eu comecei a estudar para concurso público, Mas assim, a minha história com provas de alta concorrência, ela iniciou bem antes de concurso. Desde os meus 13 anos de idade, eu já identifiquei ali o que era estudar mesmo. Fim de semana, feriado, férias escolares, porque eu enfrentava muita concorrência de provas de bolsa de escolas particulares. Então, desde aquela fase, eu já sabia o que era uma preparação completa, de longo prazo, de pegar um edital, estudar, fazer provas anteriores para ganhar minhas bolsas, Então, durante esse período, já comecei a pegar ali ter autoconhecimento do que funcionava e o que não funcionava para mim, e a partir daí consegui aplicar depois no meu universo de concurso, que foi relativamente curto, Eu fiz meu primeiro concurso assim que eu formei, que foi em 2018, então fiz da CLDF aprovada em 4º lugar para analista legislativa, e ano passado dei 6 meses e fui aprovada em 10º nesse da Câmara dos Deputados, para o cargo de Processo Legislativo e Gestão, que anteriormente era chamado de técnica legislativa, que é o cargo coringa lá, que qualquer nível superior. Então, fui para esse cargo aí. Agora chama o tal do PL, no Senado também é processo legislativo, é isso? E gestão. É como se fosse a soma
do processo legislativo e o cargo de administração de vocês. Ah, Tanto é que, mas que ainda cobra tem o de tudo no materiais? edital. Tenho de materiais. O de materiais que é mais focado ali na parte de licitações. Então, tem uma área específica, né? Que eles vão lá dentro da Câmara. O nosso mesmo, ele é mais genérico. Ele pode ir para a área legislativa e ocupa em massa a parte administrativa, né? Então, é como se fosse a junção da administração com o processo legislativo de vocês. Que legal. Então, sobre técnica de estudo, você tem muita experiência em razão desse histórico, né? Até na época da escola e tudo mais, depois do vestibular. Você teve alguma inspiração para o mundo dos concursos no sentido de, você falou que é de Brasília, família de Brasília. Tem alguém que te inspirou? Pô, aquela pessoa ali, eu vi que ela estudou, passou no órgão tal, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero trilhar esse caminho. Então, eu confesso que eu fui muito resistente para prestar concurso. Porque assim que eu formei, eu estava numa fase de pensamento que eu queria empreender, trabalhar em multinacional. Então, durante essa fase aí, eu ainda me aventurei, né? Eu ainda estava com muita dificuldade de aceitar que eu tinha estudado tanto engenharia para não exercer a profissão. Então, eu senti muito esse peso, né? De tomar uma decisão para estudar para concurso, porque dos meus 13 aos 23 anos, eu estudei demais. Então, estava esgotada, só de pensar em começar a estudar a matéria do zero me dava desespero. E assim, eu acho que a virada da chave mesmo foi quando eu estava assim, numa multinacional e eu vi que não era aquilo que eu queria para a vida. Só que eu estava muito resistente para estudar para concurso, né? E meus pais falavam muito, eles falavam, filha, você sempre foi muito estudiosa, vai estudar para concurso. Aí eu olhava o número da concorrência, aquilo me dava um medo. Falava, é impossível passar nessa quantidade aqui, milhares de pessoas. Eu falava, impossível, não tem como, gente. Então eu tinha essa visão, né, que é errada. Depois que a gente começa a estudar, a gente começa a ver que a concorrência real não é aquela numérica, né? São poucas pessoas que estão dispostas a realmente, assim, estudar com qualidade. Então eu fiquei muito tempo sendo resistente. Aí chegou um dia que eu perdi a minha identidade, eu fui lá na Polícia Federal e nesse dia eu tava chorando no carro, que eu não sabia o que fazer da vida. Aí eu falei, Deus, por favor, me dá um sinal muito claro do que eu tenho que fazer. Aí quando eu cheguei na PF para tirar a segunda via, a moça que me atendeu, ela começou a me perguntar algumas coisas da vida, né? Aí ela falou assim, menina, você é formada em quê? Eu, engenharia civil. Aí ela, então você é muito inteligente. Eu, morri, mas passo bem, né? Tava cheia de traumas da faculdade. Aí ela, por que você não faz concurso público? Aí eu, porque eu estudei muito nos últimos anos. Eu tô completamente desgastada para eu aguentar aí mais 2 anos, 5 anos estudando. Não sei se eu dou conta. Aí ela pegou e falou bem assim, não, mas Deus sabe que você estudou muito, ele vai fazer você passar rapidinho. Aí era tudo que eu precisava ouvir, né? Eu falei, interessante, será que vai ser rápido mesmo? Então, quando eu fui estudar para CLDF, né, o edital já estava aberto. Foram 3 meses. Aí eu dei minha vida durante aquele período, realmente foi meu primeiro concurso, consegui passar. Minha segunda prova foi essa da Câmara dos Deputados. Então, claro, eu trouxe muita bagagem ali de português, raciocínio lógico, informática, redação, tudo isso eu já estava trazendo de bagagem antes de entrar no mundo dos concursos, né? Inglês, então... Direito não, infelizmente, porque direito eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar para concurso, né? Antes disso, eu nunca tinha tido contato. Direito é algo que você começaria a estudar naquele momento ali. Isso, comecei com essas novidades aí também, administração, nunca tinha estudado, nunca tinha estudado. Então, tiveram essas matérias. Essas outras que são mais básicas, eu trouxe da época de escola, algumas coisas de faculdade, né? Mas aí, ainda bem que deu certo, porque realmente eu comecei a estudar, eu já tinha muita resistência de estudo, de começar estudando 12 para mais horas por dia, assim. Então, já estava acostumada, né? E foi até interessante, porque eu estava esgotada muito da área das exatas. Quando eu comecei a estudar direito, eu achei muito interessante. Então, meio que foi, assim, uma continuação do estudo, só que era um estilo completamente diferente, eu achei interessante. Então, foi assim, não foi tão cansativo quanto eu imaginei que seria, né? Legal. Pessoal, a Amanda é expert, a gente já percebeu, em técnicas de estudo. Ela tem uma mentoria para concursos, vocês podem buscar, a gente vai deixar o site aqui, o Instagram dela também. Mas ela está falando aqui que em um curto período de 3 meses ela teve que tomar conhecimento de outras matérias que caem muito em concursos. Alguns direitos, algumas outras que não são base e que nem a sua técnica de estudo talvez
fosse te ajudar tanto, né, você teria que se especializar em algumas delas. Quais foram os principais desafios em termos de matérias novas e preparo para esse concurso da Câmara do DF? Nessa época da CLDF, eu cometi alguns erros, né? O primeiro concurso é tradicional que o concurseiro ele vai cometer alguns erros. Inicialmente, eu fui para o cursinho presencial, né? Então, conversei com meu pai, aí ele falou, não, vamos te matricular ali, aí comprei caderno, caneta, e ia para o presencial. Só que eu sempre gostei muito de fazer conta na minha vida. Então, eu começava a calcular, pelo tamanho do edital, o rendimento. Aí eu dava uma olhada e falava, nossa, pela minha experiência de provas, eu sei que eu tenho que fechar esse edital, e que além de fechar esse edital, eu tenho que revisar o edital inteiro. Porque se eu não revisar, eu não vou lembrar. Essa experiência eu trouxe lá dos meus 13 anos. Sempre eu sabia que eu tinha que revisar o edital inteiro, assim, no último mês, senão eu não recordo na hora da prova. Eu acho que isso é um natural, né, de ser humano. É muito difícil a gente lembrar de uma coisa que a gente usou há 3 meses e não passou o olho ali nas vésperas da prova. Então, eu peguei e vi que o ritmo estava muito lento no presencial. Eu falei, não, tenho que me adequar. Foi que eu comecei a pesquisar, descobri cursinho online, YouTube. Então, o direito, para mim, no começo foi um super desafio, porque é uma linguagem completamente nova. Eu não entendia nada, comecei a estudar. Eu lembro que eu virei pro meu pai e falei assim, pai, tá escrito aqui na primeira semana, né? CAPT. Eu, o que é CAPT? Aí ele, meu Deus. Tipo, pensando assim, coitada dessa menina. Então, o começo é muito sofrido, porque você não entende nada. Então, os direitos, assim, eu tive que ralar mesmo. Constitucional e administrativo tomaram um tempo ali inicial gigantesco. E aí, como eu comecei a fazer esses cálculos com o tempo, eu falei, olha, o presencial não está sendo suficiente, eu vou ter que render muito em casa. Essa época, eu saí do meu emprego, né, eu estava numa multinacional, saí, fiquei 100% por conta dos estudos. Eu tive o apoio, né, esse privilégio do apoio dos meus pais, então fiquei morando na casa deles e passava o dia inteiro estudando, o dia inteiro, não fazia mais nada. Tipo, nada além de estudar durante esses 3 meses, né? De domingo a domingo. E comecei a abandonar o presencial, então começava a faltar, porque eu via que realmente eu rendia melhor em casa, sozinha. E comecei cursinho online, então era PDF, era videoaula, aí calculava. Então, por exemplo, eu via lá, tem 120 PDFs, eu quero fechar o edital inteiro em 2 meses. Então, uma média de 2 PDFs. 2 PDFs é tipo 2 tópicos do edital por dia, novos, né? Porque eu não tinha bagagem ainda, né? Então era isso, aí eu tenho que me virar. E no começo eu tentei muito fazer caderno, só que não dava tempo. Aí eu, nossa, não tá dando tempo de fazer o caderno. O que eu posso fazer? Aí eu ia pro YouTube, via as dicas das pessoas, aí elas falavam, não, tenta utilizar slide, resumo pronto. Em 2018 não tinha tanto material na internet como tem hoje, né? Essa fase agora da Câmara dos Deputados, já tinha muito mais material de revisão e com uma qualidade melhor. Mas naquela época já tinha algumas coisinhas. Então já tinha alguns mapas prontos, resumo, slide, grifo no PDF. Então comecei a abandonar o caderno, que sempre foi, assim, a minha vida fazendo caderno. Então, faculdade, escola, a gente é acostumado a fazer caderno, né? Só que não estava dando tempo. E eu realmente tinha que fazer aquela programação de fechar o edital em 2 meses. E aí comecei a fazer o que o pessoal indicou na internet. Isso mudou completamente, que aí, quando eu comecei a, de fato, conseguir bater a meta, fechei o edital inteiro 2 meses, o último mês foi revisão, treinamentos discursivos, simulados, então releitura de toda a lei seca, então já tinha lido, fiz a releitura, então reforcei os pontos assim de maior necessidade para chegar bem ali na hora da prova, né? Então, foi basicamente isso ali na época da CLDF. Você falou algo muito importante, que é um tópico básico do concurseiro, que é o planejamento. Então, você, né, lê o edital, estuda o edital primeiro e vê quanto tempo você vai precisar para cumprir, fechar ele, revisar ele. E faz essas técnicas que você usou. Eu tenho tantas videoaulas, são tanto tempo, eu posso assistir em 1.5 de velocidade ou eu tenho PDF, eu demoro tanto em média para ler 10 páginas. Eu fazia isso. Para eu ler 10 páginas, em média, eu levo tanto tempo. E eu preciso de tanto tempo para fechar. Isso é essencial. Sim. Além disso, você trabalha muito com isso na sua mentoria, que é orientar os concurseiros no planejamento. Que dicas você daria para a galera em termos de planejamento, ter uma agenda, uma programação,
tal dia eu vou ver tal coisa, faz isso num Excel, Word, caderno. Como que você orientaria a galera que está nos assistindo? Então, para o planejamento, o primeiro ponto, para os concursos, assim, tradicionais, exceto concursos que têm editais que são gigantescos. Então, por exemplo, Receita Federal, TCU, gigantesco, carreiras jurídicas. Então, esses editais realmente têm que fazer um filtro, né, do edital que é mais cobrado. Os outros editais, eles são possíveis, né, de serem fechados. Então, a gente se programa para finalizar aquele edital. Nem sempre é possível, a depender ali da carga horária que o aluno tem para estudar. Então, acaba tendo essas nuances ali de rotina, de bagagem. Então, tem realidades distintas. E, além disso, eu tento seguir muito também o perfil de estudo do aluno, porque as pessoas são provadas de formas muito diversas, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gostava de ir fechando tópicos. Eu não parava um tópico no meio, porque completou 2 horas. Não, se eu precisava de 4 horas para fechar aquele tópico, eu pegava as 4 horas. Poder Judiciário, era um dia inteiro estudando. A primeira vez que eu estudei um sábado, do começo ao fim, 36 videoaulas. Então, eu não gostava de quebrar o raciocínio, eu ia até o final. E eu sei que tem muito aluno e muita gente que passa e que não gosta de estudar assim, que gosta de revisar. Então, acaba que tem que ser uma coisa adaptável, né? Então, se a pessoa, ela prefere 2 horas, ela não aguenta mais aquela matéria, a gente troca para outra, não tem problema. Porque dentro dos aprovados, você conversar com um colega ali que passou colado em mim, assim, em 9º, ou então 11º, a gente fez coisas diferentes, a gente fez coisas em comum, né? Agora, a questão, assim, de fechar o edital, todo mundo fechou. Revisar o edital, todo mundo revisou, né? Fazer muitas questões, sim. Leu a lei seca, todo mundo. Então, tem alguns pontos de convergência. Então, isso a gente tenta priorizar. E essas nuances, assim, de material. Tem gente que só estuda por PDF, tem gente que ama videoaula. Eu mesclava os dois. Então, acaba que tem pontos, assim, que dá pra gente ir ajustando para não ser uma coisa assim, porque o estudo já é sofrido. Então, o que a gente conseguir aproximar do perfil do aluno é mais fácil, né? E você comentou uma realidade que é, quando você vai estudar para um concurso e está muito em cima, já está com o edital e viu que não vai dar tempo de fazer resumos, você vai em resumos prontos, vai em mapas mentais prontos. Mas e quando dá tempo? Você orienta, fazer o caderninho ali com a sua própria letra? Como que é isso para você, na sua visão? Então, o que eu falo para aluno? Não é necessário que ele faça o resumo, porque eu acredito assim, que realmente você pode adquirir. Hoje em dia, tem muito material que é excelente para revisar mesmo, que é muito bom. Então, você pode, revisando várias vezes aquele material, ser como se você tivesse escrito aquele resumo, né? Então, não tem necessidade. Mas se tem muito tempo até a prova, porque tem aluno que realmente começa a estudar com uma antecedência muito elevada, tem o dia inteiro disponível para estudar, e se ele quer fazer resumo, não tem problema. Às vezes, a gente tenta, assim, só fazer de uma forma um pouco mais dinâmica, migrar, às vezes, ao invés do caderno escrito, fazer um caderno no Word, que já é bem mais rápido, ou então no OneNote, então, que tem como dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Boa. Pegar alguns pedaços ali do PDF, jogar. Então, é uma coisa, assim, que ele precisa fazer para passar, mas que se tem tempo, não tem problema. Porque, realmente, falando assim, o melhor resumo, em teoria, seria o nosso. Só que nem sempre dá tempo, e a maioria das vezes não dá tempo da gente fazer, né? Muitas realidades são de que a gente realmente está com o edital aberto ou muito próximo, ou então acaba que não tem tanto tempo para estudar, a pessoa às vezes tem uma rotina muito puxada, né? Então, dessa vez, por exemplo, da Câmara dos Deputados, eu tive mais tempo para estudar, 6 meses, porém eu estava trabalhando, então já foi uma realidade assim, né? Que não foi igual àquela da CLDF. Então, já tinha essa visão de que eu teria que também, né, realmente acelerar os estudos novamente, utilizar muita coisa pronta. Então, peguei muito mapa mental. Eu dava prioridade, assim, realmente para materiais que o meu cursinho fornecia, ou então que o meu professor fornecia, que aí era muito próximo do jeito que eu aprendi a matéria. Ao invés de ser um aleatório, né? Tipo, um resumo aleatório. Boa. Não, o resumo do professor tá na mesma ordem do que ele me passou. Muitos slides, então, assim, a minha pasta física de AFO eram os slides impressos, uns mapas mentais impressos ali, que era do próprio cursinho. Então, era 100% compatível com a aula, com a ordem das aulas, o que foi dado na aula. Então, era muito fácil de revisar. E eu não precisei anotar nada. Agora, para alguns
alguns pontos, assim, da matéria, às vezes eu precisava fazer uma anotação porque não tinha, né? Tipo, regimento interno, que é uma matéria muito específica, já não tinha material de revisão pronto. Então, às vezes eu precisava anotar, fazer algum esquema, alguma coisa que eu achava assim, isso aqui pode cair na discursiva, então vou fazer um esqueminha para memorizar. Então, tudo isso, hoje em dia, o pessoal também usa muito Anki, né? Eu utilizei em menor proporção, tem gente que usa Anki para tudo, né? Eu utilizei o Anki para poucos pontos, assim, do conteúdo, tanto na época da CLDF, quanto na Câmara dos Deputados. Eu dava prioridade... Pra quem não sabe o que é, conta pra gente. Sim, o Anki, ele é uma plataforma, né? Ele é um aplicativo e também um site que é para você produzir flashcards, né? Flashcard, tradicionalmente, ele é um papelzinho que o pessoal anotava, principalmente para o estudo de línguas estrangeiras, então colocava uma pergunta, ou então uma palavra na frente e no verso tem a resposta. E aí eles adaptaram isso para um aplicativo para conseguir fazer esse ciclo de revisões. Então, assim, se você está errando muito aquele card, ele começa a repetir com uma frequência maior. Então, se você errou, daqui a 10 minutos ele vai repetir. Se você acertou, ele vai jogar para daqui a 1 dia, 4 dias. Se você acertou aquilo mais vezes, para daqui a 1 mês. Então, ele começa a repetir mais o que você está errando, né? Aí tem 2 lados do Anki, né? O lado positivo, que é realmente para memorização ele é muito bom, e o lado negativo, que eu vejo que é um pouco quando a gente está querendo usar de uma forma excessiva, porque demanda tempo, é como se fosse produzir um caderno, demanda muito tempo produzir um Anki, né? E segundo ponto é que a gente não precisa saber tudo do nosso edital decorado. É praticamente a parte ali muito decoreba e a discursiva. Tem muitos pontos que a gente não precisa saber assim. A gente só precisa saber julgar a questão, né? Marcar o X ali no lugar certo. E aí é um equilíbrio, porque às vezes a pessoa fica tão focada em memorizar um pedaço que ela não dá conta de equilibrar o restante do edital. Não dá tempo de fechar que ela focou muito num pedaço específico, né? Então, tem esses 2 lados. Então, também cheguei a utilizar o Anki, né? Em 2018 eu fiz, porque não tinha venda de Anki nessa época. Então, eu fiz só para o regimento interno e para algumas legislações que não tinham questões, porque quando eu me deparava com a situação de não ter uma questão para treinar, eu ficava perdida. Eu falava, nossa, o que eu faço? Então, eu decidi jogar, né, essas legislações no Anki para ficar me questionando, assim, fazendo algumas perguntinhas e respostas para decorar alguns pontos. Já para a Câmara dos Deputados, eu tinha certeza que alguém ia produzir. Eu falei, hoje em dia o povo tá vendendo Anki, vou jogar no Google. Flashcards, regimento interno Câmara, porque eu nunca queria gastar o tempo de produção. De fato, encontrei, comprei e utilizei basicamente para regimento interno e regimento comum, porque não tem tanta questão. Aí você quer treinar ali artigo por artigo, não tem tantas provas, né? Então, acabou que ajudou bastante também, né? E falando em marcar o X na questão, o X na opção certa da questão, como que você lidava com o estudo de teoria e resolução de questões? Quanto do seu tempo era dedicado à teoria ou dedicado a questões? Você fazia um estudo teórico e depois já fazia as questões? Ou deixava para fazer a questão outro dia? Como que você tratava isso? A minha banca, dessa vez, foi a FGV. A FGV, eu dou um tratamento especial para ela, porque eu não acho essa banca normal. Não é, realmente não é. Então, assim, essa banca, ela tem alguns problemas. Então, como eu já identifiquei logo de cara que fazer uma questão da FGV te toma um tempo absurdo. Então, eu comecei a reparar que, às vezes, eu ficar lendo um enunciado imenso, que era um texto quase, e lendo 4 alternativas erradas para ler uma certa, não estava sendo tão produtivo. Então, eu fiz questões, fiz bastante, mas eu sempre passava pela teoria antes. Então, por exemplo, estudei a teoria. Ok, esse da Câmara dos Deputados, né? Fechei a teoria. Quando eu fecho a teoria de um tópico, eu já faço as questões no fim do PDF, né? Então, se eu li o PDF ou se eu estudei pelas videoaulas, eu vou sempre no fim do PDF e faço as questões comentadas, né? E eu não me apegava muito às questões para não gastar tanto tempo. Então, assim, tô na dúvida entre a B e a C. Meu Deus, eu preciso acertar essa questão. Não, vai a B, deixa eu ver a resposta. Porque senão você gasta um tempo excessivo nas questões. Então, é muito diferente do CESP. O CESP, você pode pegar ali um dia, um sábado e ficar lá 600 questões do CESP, né? 600 itens, porque você vai certo, errado, você roda muitos tópicos. A FGV, você ficar um dia inteiro fazendo questão, você não roda tantos tópicos, porque ela te prende muito em cada questão, né? E são questões hoje em dia muito interpretativas. Então, acabou que eu identifiquei que eu ia, assim, dar uma reduzida nas questões, então eu limitava mesmo. Então,
estudei um tópico, eu fazia umas 30 questões no fim do PDF e deixava o restante das questões para a segunda e para a terceira volta, né? E venceu a FGV. Vencemos. Com traumas, mas com vencemos. Aí, na segunda volta, eu já fazia um pouquinho menos de questão. Então, a segunda volta era assim, terminei o edital, né? Aí vou dar a segunda volta. Passava tópico a tópico de novo, separava uns 3 dias, vou dar a volta inteira em constitucional. Revisava o primeiro tópico, questão, o segundo tópico, questão, o terceiro tópico, questão. Então, ia até fechar aquela disciplina novamente, né? Nisso, essa quantidade de questões eu já reduzia. Então, já de 30 para cada tópico eu estava fazendo 20. Na terceira volta, fazia 15. Então, assim, para cada tópico, tirando também as questões, né? Claramente das videoaulas. Eu via muita videoaula de resolução de questão. Eu encaixava videoaula em tudo da minha vida. Assim, eu tava almoçando, era play numa videoaula passando. Eu tava lanchando, lavando a louça, era tudo play na videoaula. Então, eu encaixava muita videoaula de resolução de questão da FGV, né? Eu peguei curso também só de resolução de exercícios. Depois que eu já tinha fechado, né? No pré-edital, passei pela teoria. Então, no pós-edital, já estava numa fase mais, assim, de videoaulas de resolução de questão ou de áudio de lei seca. Eu escutava muito áudio de lei seca também. Que delícia, né? Então, assim, no carro eu ficava artigo 31, artigo 32. No banho, artigo 37, artigo 38. Porque você tem que... O regimento interno, o regimento comum, você tinha que estar, assim, na veia, né? E aí acabava que a repetição que contribui. Porque a gente não tem uma memória extraordinária. Pelo menos eu não tenho uma memória extraordinária. Eu preciso repetir uma coisa muitas vezes até eu fixar a ponto de acertar na hora da prova. Principalmente caindo na discursiva. Né? Que a discursiva é assim, são 30 linhas sobre o assunto, pergunta às vezes, qual a classificação disso, quais são os autores disso, qual o quórum disso, qual o prazo disso, você tem que saber, senão já foi sua aprovação. Então, eu repetia várias e várias vezes, né? Então, até às vezes, assim, eu tava na CLDF, o tempo de eu ir no fim do corredor pegar a minha água, fosse 5 minutos, eu botava meu fone de ouvido, artigo 54, artigo 55, escutando o áudio da lei seca. Então, eu tentava aproveitar cada minutinho mesmo. Quem não estuda para concurso, quem está começando, quem é superdotado, talvez, e não precisa fazer isso, pode achar que é coisa de louco. Mas é muito efetivo, né? Quando eu estudava para o Senado e para outros concursos também, eu lembro muito bem, assim, que um professor falou: você vai ganhar na repetição. Você vai ganhar na repetição. Quantas vezes você repetir aquilo, né? Até internalizar isso. Sim. E eu também era desse tipo de louco mesmo. Você falou, indo pegar o cafezinho, tomando banho, lavando a louça. Eu ouvia no carro e eu via, nunca vi, se alguém já fez isso, conta aqui nos comentários. Eu ia jogar futebol e basquete com meu fone de ouvido. Então você era outro doido que nem eu, então. Jogando futsal na quadra, galera, que esse cara tá com fone? Deve estar ouvindo uma música, né? Óbvio. Sim. Mas não, era Constituição Federal. É, desse jeito. Isso ajuda muito, porque tem muita gente que acha isso extremamente passivo. E eu concordo, a gente não tá no nosso 100%. Exatamente. Mas é melhor do que o 0%. É melhor você estar no 0% escutando vento na sua cabeça ou escutando os artigos? Melhor escutar uns artigos e render uns 30% que seja, né? Esse ensinamento vale ouro, galera que tá nos assistindo. Muito bom. Eu até nunca mais tinha falado isso pra ninguém. Até porque, né? Mas isso tem muito sentido. E uma galera que eu acompanhei no período pré-prova do Senado, que eu fiz algumas consultorias pontuais, eu falava, às vezes você não está na sua melhor disposição, você está meio cansado, você está com um pouco de sono, não é aquela briga com o sono, mas você está meio cansado, às vezes você está bem. Então, num dia você vai internalizar, sei lá, 100% disso. No outro dia, ainda que seja 5%, mas está fazendo efeito. Exato. Né? No médio prazo, no longo prazo, até no curto. Até dormindo, eu ia dormir às vezes com o fonezinho. Mas vamos lá. Uma galera está nos assistindo agora, e uma galera que também conversou comigo no Senado esses tempos. Poxa, eu vi os vídeos do Eu no Senado, achei muito legal, muito legais. Eles me deram uma motivação extra no momento que eu estava meio desanimado, meio, sei lá, cansado, desmotivado, né? Como você fazia, Amanda Borges, para renovar a sua motivação, tendo em vista que
o mundo do concurseiro é um mundo, né, às vezes solitário, triste, cansativo, e a gente precisa estar sempre renovando a nossa motivação. Como você fazia para se manter motivada? Olha, eu vou ser bem sincera com o que aconteceu comigo. Meu último mês, eu não sei como é que eu não desisti. Foi assim, eu tava em surtos, assim, de ansiedade mesmo. Meu último mês foi muito difícil. Inicialmente, eu acho que é mais fácil a gente se motivar, né? Então, o meu pré-edital, eu tava muito motivada. Aquela pessoa que tá estudando feliz ainda, né? Nossa, vou estudar. E aí, eu tava ainda nessa fase, né? Principalmente, o que me motivou, assim, para prestar o concurso, né? Sair da CLDF, a CLDF é um órgão que eu amo, então todo mundo que me perguntar da CLDF, Amanda, faça CLDF, faça, porque lá é maravilhoso. Então eu achava que eu ia aposentar lá. Inclusive está previsto que haja um novo concurso em breve. Isso, né? Exatamente. Eles perderam muitos analistas para a Câmara e para o Senado, querendo ou não. Muita gente lá passou, né? Então o primeiro lugar do meu concurso passou, entrou no Senado. Eu que fui quarto do meu concurso, já estou na Câmara. Então acaba que eles concluíram o cadastro reserva lá e ficou faltando gente. Então eles já estão com essa demanda novamente, né? Viu, galera? Ó, lembre-se do link aqui na descrição, Gran Cursos. Lá vocês vão encontrar os cursos preparatórios para a CLDF, para a Câmara Legislativa do DF, entre outros concursos que estão previstos. Mas vamos voltar aqui para a motivação da Amanda. Isso. E aí, quando surgiu, ano passado, a história do reajuste na Câmara e no Senado, aí você vai fazer as contas, né? Então eu olhei assim, eu falei, nossa, eu achava que eu não prestaria mais concursos, mas quando eu vi que o inicial seria mais de 30 mil nesse ano de 2024, eu falei, nossa, 30 mil. E na CLDF, a minha remuneração era 20 mil, né, para o ano de 2024. Eu falei, gente, 10 mil? Eu preciso fazer esse concurso, porque eu acho que eu não vou ter outra oportunidade, não sendo de carreira jurídica, porque eu não estudaria para um tribunal de contas, não estudaria muito conteúdo, fugindo da minha área. Então, dentro da minha área legislativa, porque os editais são muito próximos, se você pegar o edital da CLDF e o edital da Câmara, é muito parecido, né? Então, como eu já tinha também todo aquele estudo de processo legislativo, estudei para a CLDF, administração geral, administração pública, regimento interno, querendo ou não, apesar de todas as diferenças de um para outro, de uma casa legislativa para outra, tem suas semelhanças, a terminologia é parecida, então você já entende como é que funciona de uma sessão. Então, acaba que eu levei muita experiência, né? Então, eu falei assim, nossa, então, acho que faz sentido. E eu tive um leve arrependimento de não ter feito concurso do Senado, que eu não fiz. Eu estava muito envolvida trabalhando em cursinho, Amanda.concurso, que é o meu Instagram, então com as mentorias. Então, quando teve o concurso do Senado, eu estava envolvida, né, nessa área de concurso público, estava muito feliz e realmente não quis prestar o concurso, porque senão eu teria que dar uma pausa nesse universo aí, porque toma tempo, né? Então eu falei, não, vou deixar passar esse concurso, não fiz. Quando eu vi a prova do Senado, foi a FGV também, né? A prova estava simplesmente assim, coerente, muito bonita. Eu falei, por que eu não fiz esse concurso? Aí bateu um leve arrependimento. Então, isso me motivou também para estudar ali para a Câmara, né? Eu falei, a FGV tá fazendo provas ok, dá para tá dentro da coerência, porque se fosse que nem a minha prova, essa última, se a do Senado fosse que nem essa minha, nunca teria animado não, porque foi muito aleatória. Então, quando eu vi, eu falei, com reajuste, fiz as contas, fui para a planilha, né? Gosto muito de fazer planilha, calculei ali a diferença, porque realmente a diferença da CLDF com a Câmara vai reduzindo, então começa com essa diferença de 10 mil e com o passar dos anos vai diminuindo, até ficar bem parecido, né? Mas aí eu falei, nossa, então até ficar parecida a remuneração, ainda vou ter um ganho legal, vale a pena estudar, né? Passar de novo por esse processo de renúncia, adeus vida social, né? Você desaparecer do mapa, ninguém mais sabe onde você está sempre estudando. Então, eu sabia que eu teria que passar de novo por essa fase, mas achei que ia compensar. Aí, ano passado, peguei 6 meses. 3 meses motivada, surgiu o edital. Foi só ladeira abaixo na minha motivação, porque primeiro que surgiram matérias novas, então no pré-edital eu estava usando espanhol, que estava no último edital, e o último edital era muito menor do que o que veio pra gente, não tinha administração, não tinha AFO, não tinha essas disciplinas. Então, quando surgiu o novo edital, deu aquele desespero, né?
tipo, 5 matérias novas, ciências políticas, nunca tinha estudado. Aí, não, vou enfrentar. Fiquei 1 semana sem dormir. E aí, o que me levou ali até a prova foi o desespero do cálculo mesmo. Tem que fechar essa matéria nessa semana, tem que fechar essa outra matéria nessa semana. Então, peguei 1 mês para fechar as matérias novas, segundo mês, segunda volta no edital, terceiro mês, terceira volta no edital. Mas o terceiro mês, eu já estava, assim, se alguém se sustentar muito bem no último mês, véspera da prova, eu quero também saber o segredo, que eu estava mal mesmo. Eu chorava, ia revisar, e você vê que você não lembra uma coisa que você dominava há 3 meses, sabe? Você acertava todas as questões, você começa a revisar, e você fala, como é que eu já esqueci isso? Então, dá aquela sensação de desespero, né? Conciliando com o trabalho. Então, eu me senti, assim, muito abalada no meu último mês. E aí, meu namorado, ele não me deixava desistir. Ele falava, não quero mais, não. Vou deixar quieto. Ele, não, você vai continuar, porque doutor, você já estudou, tá doida? Não pode desistir, não. Aí foi isso. Mas foi até a prova, aí deu certo. Mas, realmente... São pequenas técnicas de manter a motivação, por exemplo... No começo de tudo, tu pensa, vou ter uma remuneração tal, vou poder ter isso, isso e aquilo, fazer isso, isso e aquilo. Quando você está no meio do processo, às vezes a tua motivação mais prática para continuar é você bater pequenas metas, que é bater o teu estudo da semana, o teu estudo do dia, cumprir tal situação ali do edital, tal parte do edital. São essas pequenas motivações que você falou. Tem que cumprir mais tal e tal coisa. Né, fazer tais revisões e não sei o quê. E realmente, né, dá desespero, tive crise de choro também. Mas faz parte, eu acho, do processo. Faz parte. É muito difícil a gente manter, assim, o emocional normal, pelo menos eu não consegui. Da CLDF eu acho que era mais tranquila. Não entendo por quê. Não sei se é porque não tinha a carga do trabalho e é engraçado, tanto que a gente se sabota, né? Porque eu tinha muito medo da concorrência do Senado. Eu fui estudar para a Câmara, então meu primeiro pensamento, meu Deus, e as pessoas que estão vindo do Senado, que estavam estudando 3 anos para o Senado, agora 4 anos para a Câmara, que já estavam ali muito bem, já estudaram as mesmas matérias. Então eu tinha muito medo dessa concorrência e tinha um segundo medo, que era a galera que estava na realidade que eu estava na época da CLDF, que era 100% do tempo estudando. Então eu tinha medo dessas 2 realidades. Então, isso me bateu muito forte em mim. E é engraçado, porque apesar de, às vezes eu tava ali, né, falando pra aluno e tudo mais, não se preocupa, a concorrência é com você mesmo. Na hora que é com a gente, aí a gente esquece tudo isso. Então, eu entrei em desespero. Acho que o que mais me fazia render mesmo era esse desespero. Eu pensava, nossa, como é que eu vou suprir esse tempo? Realmente, assim, aí você começa a renunciar mais do que você, né, renunciaria normalmente, porque você fala, eu tenho que compensar esse tempo aqui que eu não estava estudando. Eu fiquei 4 anos e meio sem estudar nada, né? Então, eu estava, assim, imersa no mundo de concurso, mas não era com matéria, era com técnica, edital, ver um edital daqui, outro dali. Então, é diferente, né? Então, assim, claro, me auxiliou muito, que eu ainda estava sabendo dos materiais, dos professores e tudo mais. Não gastei tempo com isso quando comecei a estudar, mas eu tinha muito medo dessa concorrência. Então, eu ficava nessa. E olha, tanto que foi contra-intuitivo, assim, do que eu estava imaginando. Eu pensava, nossa, as pessoas que vão ter 100% do tempo disponível para estudar vão passar na minha frente, porque agora eu trabalho. E aí, quando eu entrei, eles fizeram, lá no curso de formação, pediram para levantar a mão, né, da minha turma. Aí, perguntaram quantas pessoas estavam trabalhando. Nossa, 90% estava trabalhando e estudando. Uau. 90%. E 5% trabalhava em empresa privada e 5% era, de fato, quem não estava trabalhando. Mas, olha, eu achava, assim, que eu ia ser uma exceção trabalhando estudando, porque a gente acaba se sabotando, a gente bota muita coisa na nossa cabeça, achando que a concorrência tá melhor, né, que a gente. Então, acaba que eu tive dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa insegura, no fim das contas. Então, eu sentia muito isso. Ainda bem que minha rede de apoio, eles sempre me apoiavam muito, assim, em termos de falar que acreditar no meu potencial, né? Então, sempre que, meus pais, minhas irmãs, minha família, meu namorado, todo mundo ficava, né, dando aquele gás de, não, você consegue. Falava assim, não, é impossível alguém estudar mais que você estuda. Tipo, você estuda o tempo todo, como é que alguém vai estudar? Tipo, você faz tudo estudando, como é que alguém vai estudar mais tempo que isso? Mas eu tenho que trabalhar. E eu ficava nessa, né?
Mas é difícil. O emocional, ele fica abalado. Dessa vez eu senti mais. Da CLDF eu senti menos. Eu acho que era o primeiro concurso. Eu pensava assim, se eu não passar nesse, eu faço outro. Dessa vez é porque eu sabia que se eu não fosse esse concurso, eu não faria mais nenhum outro na minha vida. Então eu sabia que eu estava estudando especificamente para esse, né? E passou em 10º lugar, super bem, né? Antes da gente entrar na vida agora na Câmara dos Deputados, para contar para a galera como que está sendo, né, desde junho para cá. Essa entrevista está sendo gravada agora em final de setembro. Tá um pouco tempo ainda, mas já deu para ver um pouquinho como ela. Como que é para você? Você falou que fez 2 provas de concurso, é isso? 2. E passou nas 2, parabéns. Como que é no dia da prova para você? Você falou que na véspera, na semana anterior, é muito desespero, medo, ansiedade. E no dia da prova, você tem alguma dica para o pessoal? Vou contar como é que é o meu perfil, né? Porque eu sei que tem pessoas que fazem estratégias diferentes, sim, né? Sim. Que lidam de formas distintas. Dessa vez, eu peguei uma experiência da CLDF. Na prova da CLDF, eu estudei muito tranquila, mas na véspera da prova eu não dormi, de ansiedade. Então, dessa vez eu já me preparei, né? Então, fui ao médico com antecedência, falei, na outra vez eu não dormi na véspera da prova, só que agora eu tenho uma prova de 8 horas, né? Não tem como eu não dormir, a prova é de manhã e à tarde. Se eu não dormir, não tenho condições. Muito extensa a prova, muito extensa. Então, dessa vez eu já busquei essa ajuda médica para me programar para na véspera da prova eu dormir. Então, esse foi o primeiro ajuste que eu precisei fazer, né? Em relação à véspera, né, antes de chegar no dia especificamente, a minha véspera eu passo estudando, mesmo revisando. Então, a minha véspera dessa vez eu me programei para reler todo o regimento interno, porque eu sabia que a probabilidade maior da discursiva era cair alguma coisa do regimento interno, né? Era a matéria mais importante, além das questões objetivas, né? Tinha uma chance imensa da discursiva ter lá algum conteúdo do regimento interno, então eu queria estar com isso bem fresco na memória, então me programei para isso. No dia da prova, aí acordei, a gente faz, né, toda aquela programação de não comer nada diferente, tudo do que a gente está acostumado, para programar a rotina, chegar com antecedência, né? A minha prova foram 2 turnos, que nem eu comentei, né? Eu não gosto de ir, assim, dirigindo, então, geralmente eu peço para alguém muito próximo me levar, e no caminho eu pego algum resumo e eu vou lendo. E vou lendo e passando o olho torcendo para cair aquilo. Eu normalmente faço isso, aí chego no portão e na hora da prova, eu não sei, mas eu fico muito imersa, então eu não sinto muito nervosismo durante a prova, porque eu fico muito focada em responder as questões, né? O que eu faço? Normalmente eu abro, né? No meu caso eram 2 provas, a parte da manhã era a parte básica com discursiva. Eu dou uma olhada na discursiva e eu sabia que não ia ter tempo de escrever rascunho, porque já estava acostumada com a FGV, não ia dar tempo. Peguei, vi o tema da discursiva, aí ainda bem que eu li o regimento interno inteiro ontem, porque foi do regimento interno, né? Escrevi tudo que eu sabia, então escrevi, deixei no rascunho ali em formato de tópicos só, então coloquei ali, então, isso aqui são 7, isso aqui são 3, então deixei tudo esquematizado já direitinho e fui responder a prova. A prova eu costumo começar com matérias que são mais simples para mim, então, constitucional, administrativo, informática, eu deixo português, raciocínio lógico, inglês por último, porque me dá muita ansiedade ficar lendo texto, sendo que eu ainda tenho muita prova para fazer, né? Porque o tempo é muito corrido. E a prova de manhã foi loucura, ela foi muito corrida. Muita gente não conseguiu terminar, né? E aí, fiz as questões de raciocínio lógico, as que eu não sabia eu deixava circulado certinho para voltar posteriormente, né? Quando eu tava com a cabeça, assim, muito esgotada, eu já pegava as questões que eu tinha resolvido, ia passando, fazendo as bolinhas, né? Que aí eu ia fazer a bolinha, descansava minha mente pra voltar pra prova. Não deu tempo Essa eu nunca tinha ouvido. Eu fazia isso. Então eu pegava assim, já fiz essa parte toda aqui de constitucional administrativo, já vou passar as bolinhas pra descansar, pra pensar em português. Aí ia pra português, da FGV, né? Que é aquele socorro. Deus nos acuda. Exato. Aí ia pras questões de português, fiz o que dava pra ser feito ali, porque português FGV é daquele jeito, né? Em inglês, o texto super corrido, super problemático, falava assim, tal palavra tá em tal linha. Aí você ia lá na linha, não tinha a palavra. Aí você,
FGV, como é que você comete esses erros? Então, várias coisas nesse estilo na prova que te faz perder tempo, né? Então, a prova já é super corrida, acontece essas coisas, mas eu consegui fazer toda a prova, li o texto em inglês 2 vezes e eu terminei a prova, assim, de manhã, no exato momento que acabou o tempo. Eu tava marcando a última bolinha, tocou o sinal e foi isso. Então, assim, não faltou nada. Aí, claro, depois que eu termino a prova objetiva, né, vou lá, escrevo a discursiva, correndo, já direto na folha de resposta, pelo menos para a FGV, né, acabava que tinha que ser feito dessa forma, e a prova da tarde sobrou tempo. Dava para ser feito, assim, super rápido, 2 horas, a gente terminava e ficava lá esperando para sair. Então, assim, até a distribuição do tempo foi ruim. Geralmente a FGV pega leve de conhecimentos específicos. A nossa conhecimento do Senado específico agora, tava leve. esse último foi mais leve também, específicos. Na minha prova, sou aprovado no concurso, o penúltimo concurso também é FGV, sentou ferro nas de básicos, como, por exemplo, português e inglês, e nas específicas, tranquilo. A nossa foi exatamente assim. Tanto é que a básica, de 40 mil pessoas que fizeram essa prova, 2 mil só tiraram o mínimo da prova. E esse mínimo, o que cortou, assim, a maior quantidade das pessoas foi a prova básica mesmo, né? Até quando eu saí da prova básica, eu pensei, será que eu tirei o mínimo? Porque as nossas notas foram muito baixas, né? Eu tinha certeza, eu corrigi minha prova e eu joguei, assim, da mesa. Eu peguei e corrigi com gabarito preliminar e eu vi a minha nota em percentual e eu falei, impossível ter passado. Joguei. Falei, não vou mais acompanhar esse concurso. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Porque na época da CLDF era FCC, a prova simples. Você estudou, você sabe. Decoreba, letra de lei, só. Então, as notas foram muito altas, né? Quando eu passei na CLDF, a concorrência numérica era quase a mesma, né? De uns 40 mil candidatos inscritos, né? E as notas foram muito altas. Então, a minha nota foi 94%. Nossa, e aí foi 94%, mas era uma prova tranquila. Essa de agora, quando eu corrigi, eu fiquei com 78%. E eu fiquei em 6º na objetiva. Então, na hora que eu vi 78%, aí eu olhei assim, tenho certeza que essas outras questões aqui as pessoas acertaram, né? É só eu que não sabia. E aí parei de acompanhar o concurso. Fiquei lá. E quando saiu o resultado da objetiva, uma amiga minha que fez a prova, na hora que ela abriu a lista, tava meu nome lá em 6º. Nossa. Aí ela me avisou, ela falou, Amanda, você passou? Eu, impossível. Fiquei com 78%, é muito pouco, porque eu achava que a nota de corte dessa prova seria uns 85%. Eu acho que eu sou boa em superestimar as notas, assim, de corte. Mas eu achava que ia ser uns 85%, sabe? E aí, a primeira colocada na objetiva ficou com 81%, então foram notas muito baixas, né? Sim. Muito baixas. Então, hoje em dia, até os alunos, quando eles fazem as provas e comentam, eu fui muito mal, eu falo, sempre tem esperança. Não deixa de acompanhar o concurso, porque tudo pode acontecer. E a discursiva foi outra loucura, porque foi uma reprovação em massa também, não cumpriu nem o cadastro reserva, né? Era para ser 250 pessoas, sobraram 70 na lista, né? Reprovou muita gente na discursiva também. Amanda, para a gente fechar então, agora depois de tantas boas dicas que você deu aqui para o público do Eu no Senado, conta pra gente como está sendo de junho até agora, finalzinho de setembro, essas primeiras impressões enquanto servidora da Câmara dos Deputados. Enquanto servidora da Câmara dos Deputados, estou sentindo uma proximidade muito maior. Realmente, a gente está no centro ali, é a casa do povo, é o centro político do país, o Congresso. Então, passei de uma esfera ali menorzinha, né, de ter 24 deputados lá na CLDF, para um cenário muito maior. Então, você entra ali no plenário, chega a dar aquele choque, né? É realmente onde acontecem as maiores discussões políticas do país ali, né, no Senado também. Então, acaba que a gente tem esse choque, é muito gratificante. Nossa, todo dia que eu chego, assim, e eu vou vendo o Congresso, eu fico, nossa, nos primeiros dias eu fiquei extremamente emocionada, né? Eu sempre chorava nas primeiras semanas. E em relação ao trabalho, né? O meu cargo, que nem eu comentei, é o Coringa. Então, eu já pedi, porque eu tenho um perfil mais de área administrativa.
boa parte do pessoal que fez o meu cargo gostava da parte de processo legislativo, queria atuar em comissão, plenário, mas eu já solicitei a área administrativa, né? De preferência uma que tivesse relação ali com o que eu trabalhava na CLDF, que era a parte de gestão de pessoas. Então, eu fui lotada nessa área, né, no DEPS, e dentro do DEPS para coordenação de pagamento. Então, estou muito feliz, realmente bem o que eu queria, eu gosto de mexer com planilha, então fiquei muito satisfeita. Mas lá, é assim, cargo coringa, cargo administrativo, você tem muita liberdade para fazer diversas funções. Então, se você cai em um lugar que você, às vezes, não gosta tanto, você tem muita liberdade para mudar, né? Muita liberdade. Às vezes, dependendo, você atua até um pouco mais próximo ali da sua área de formação, né? A depender do que a pessoa, ela é formada. Então, acaba que tem muitas áreas, né? Então, assim, eu entrei lá nessa sessão de pagamento, tem gente que foi para a presidência, tem gente que foi para as comissões, então tem todos os setores ali, praticamente. Um mundo de opções. Mundo de opções. Amanda Borges, muito obrigado pela participação aqui no Eu no Senado. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado a você que assistiu essa entrevista, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, compartilha com outros amigos concurseiros, não tenha medo da concorrência, brincadeira. Compartilha com quem você tem amizade, se inscreve no canal, é importante pra gente, apoia o nosso trabalho aqui no Eu no Senado. E também se você está estudando para algum concurso cuja prova vai sair nos próximos dias ou que aí no edital está previsto, vou deixar o link, reforço, do Gran Cursos aqui na descrição desse vídeo, com um desconto especial para quem segue o Eu no Senado. Você já vai ser direcionado para a área de cursos para concursos públicos e lá você seleciona o seu órgão dos sonhos ou a matéria específica que você está precisando dar uma reforçada. Um abraço, pessoal, e até a próxima.